pessoas, como estão? Vamos para mais um vídeo. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Eu tive no Sports On, que é o podcast que o Gustavo Pires, presidente da SP Tours, ele toca, tal. Tem vários cortes no Instagram dele, acho bem legal, inclusive ele me fez o convite e eu fui lá. E no meio da conversa ele mencionou que não estava tão otimista com os Patriots e tal. Eu falei, vai que tá, que coisa louca essa temporada, porque tem muito time que daria para imaginar que teria uma das 5 piores escolhas, uma das 5 piores campanhas e, portanto, uma das 5 principais primeiras escolhas do draft ano que vem, mas não dá para cravar isso. Os times estão tentando. A NFL está nivelada mais por cima nessa próxima temporada do que por baixo. Não tem nenhum time que dá para garantir que vai ser a pior campanha, mesmo o Carolina Panthers, que foi a última pior campanha. E aí eu comecei a me refletir e tal. Eu falei, pois é, e neste ano, isso aí costuma acontecer com algumas equipes, mas neste ano a gente tem 5 times, pelo menos, talvez tenha mais, coloquem nos comentários se vocês acham que tem mais, mas 5 times, pelo menos, que eles têm uma amplitude muito grande em termos de estimativa de vitória. No ano passado, a temporada passada, a gente teve os Raiders e os Chargers um pouco assim. Eram times difíceis de prever. Por quê? Os Chargers a gente sabia que tinham talento, Joey Bosa, Khalil Mack, Keenan Allen, Justin Herbert, papapá. Mas a gente sabia também que tinha o Brandon Staley, né? Como aí técnico, e a defesa dos Chargers uma bagunça e tudo mais. Então era meio que falar, putz, os Chargers podem ter 5 vitórias ou eles podem ter 10 vitórias. Era uma coisa meio louca. Aliás, eles continuam um pouco nessa toada e vocês vão saber o porquê nesse vídeo. E os Raiders eram um pouco assim pra mim, né? Os Raiders podiam ter 5 vitórias ou 9 vitórias, por exemplo. Muito porque com o Josh McDaniels só Deus sabe o que aconteceria. E essa estimativa, esse pensamento meu no ano passado, ele fez bastante sentido, principalmente pelos Raiders. Os Chargers foram pro buraco, o Brandon Staley foi junto, mas os Raiders, até o Josh McDaniels ser demitido, eram um time. E depois que o Josh McDaniels foi demitido, viraram outro time com o Antonio Pierce. E a defesa, comandada pelo Patrick Graham, foi bem melhor também. Neste ano eu não coloco os Raiders nessa equação, mas eu coloco os Chargers de novo. E principalmente, a gente tem vários times aqui que tem uma amplitude muito grande de vitórias, e isso se dá muito por conta de incertezas. A gente vive numa época de cortes, de Reel, de TikTok, de Instagram, e a gente vive numa época, acho que a internet potencializou isso, que muitas vezes tudo é 8 ou 80, e muitas vezes tudo com certeza vai acontecer. A gente talvez esteja negligenciando o ruído, o incerto. Não necessariamente a gente precisa prever com 100% tudo o que vai acontecer. É importante também a gente mencionar os ruídos, a névoa, o que a gente ainda não sabe e o que vai se desenvolver ao longo da temporada. Dizer isso não significa que a pessoa não tem conhecimento. Muito pelo contrário. Significa que ela sabe que as condições não são apropriadas para apontar uma coisa ou outra. Também não significa ficar em cima do muro. Dá para ter opinião, dá para ter estimativa. Agora, muitas vezes ainda não é um céu azul suficiente para isso. Então, pensando nisso, eu peguei a expressão boom or bust, e aí eu pensei num quadro aqui para vocês de sucesso ou sucata. Sucata é inspirada pela grande novela de Silvio D'Abreu, Rainha da Sucata, e porque eu gosto quando as coisas têm a mesma letra, né? Sucesso ou sucata, acho que faz sentido. Então, vamos começar aqui com os 5 times. E para usar a média, né, eu peguei a linha de vitórias que a gente tem lá na KTO. Lá na KTO você pode dar o seu palpite, você pode apostar em mais ou menos vitórias na temporada que aquele time vai ter. E com o cupom CURTE20 você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito, lembrando, para maiores de 18 anos, tá? Então, quem criar a conta, CURTE20, tem 20%, você já tem a conta também, dê o seu palpite lá. O Pittsburgh Steelers na KTO tem 8,5 de linha de vitórias. E para ser muito sincero, eu acho que a amplitude é grande aqui. Os Steelers podem ter tanto 7 vitórias e ter a primeira temporada negativa da era Mike Tomlin, ou se tudo der muito certo, 10 vitórias. Dá para acreditar que isso aconteça. A questão é que eu estou um pouco mais pessimista, talvez, né, do que a maior parte das pessoas. Acho que 8 vitórias, 7, talvez seja mais plausível que 8, 9, 10. E por quê? Porque, bom, não é o Russell Wilson saindo de Seattle, é o Russell Wilson versão saindo de Denver. E o Russell Wilson claramente está em declínio físico. O Russell Wilson não consegue fazer um bom trabalho no meio do campo, nunca foi a melhor virtude dele, mas
ele meio que perdeu o meio do campo, talvez a altura seja um fator. Se ele não tiver um jogo terrestre muito sólido, como o Pittsburgh teve em alguns jogos na reta final da temporada, e usar o play action por passe em profundidade, ele é um quarterback pedestre, hoje, tô falando da carreira, hoje, e tem a questão do calendário. Os Steelers terminam a temporada jogando 2 vezes contra os Bengals, jogando contra os Eagles, jogando contra os Ravens e jogando contra os Chiefs. Sem contar os 2 jogos contra os Browns, que também são na segunda metade do campeonato. Então, se por acaso os Steelers vacilarem no início do ano, especialmente se perderem feio, como vocês estão jogando mal contra Denver na semana 2, o caldo vai engrossar, existe uma imensa possibilidade de Justin Fields virar quarterback, e também não sei até que ponto dá para confiar que vai para algum lugar. Então, os Steelers têm uma amplitude muito grande. Existe um cenário muito positivo, que o Russell Wilson joga de maneira digna, que lembra um pouco, talvez, o Russell Wilson de Seattle, que o jogo terrestre funcione, que o TJ Watt fique saudável, que os Steelers consigam roubar vitórias contra os adversários de divisão, e que eles tenham 9, 10 vitórias. E aí alguém derrapando na NFC, eles vão para os playoffs. Agora, existe o cenário de sucata, que o Justin Fields vira titular em algum momento, também não dá conta do recado, e o final do calendário é brutal, e os Steelers têm campanha negativa. Seguindo, um time que eu tenho uma estimativa muito boa, mas eu não posso desprezar que pode acontecer, tá errado muita coisa, e essa equipe ter campanha levemente negativa. E é uma amplitude de 8, 9, 10, 11, 12, 5 vitórias para mim. É o Houston Texans. O Houston Texans foi uma das gratas surpresas da temporada passada, e ninguém dava muito para Houston e até para o CJ Stroud para jogar do jeito que jogou. Foi uma das melhores, se bobear, a melhor temporada de um quarterback calouro na história da NFL. E terminou o ano muito bem, certo? Mais ou menos. Porque houve lesões no corpo de recebedores e a verdade é que o Houston Texans não conseguiu competir de igual para igual com o Baltimore Ravens. Não teve jogo. Não teve jogo. Em nenhum momento assistindo a partida, você tinha o feeling que os Ravens iam deixar essa peteca cair e que os Texans poderiam vencer aquele jogo. Simplesmente não. Ou seja, os Texans ainda não são um time que vai bater de igual para igual com o topo da Conferência Americana. Se tivessem pego os Chiefs, estaria na mesma, provavelmente. E Houston enfrenta Baltimore e Kansas City nessa temporada. Não estou falando que eles não têm condições de ser esse time, até porque o time se reforçou bem, no como um todo, trouxe o Stephon Diggs, o corpo de wide receivers, os jovens principalmente, né? Noah Collins e amigos é fantástico. A gente tem aqui uma defesa que já tem o Will Anderson e chegou o Daniel Hunter. Agora, será que o Daniel Hunter vai jogar todos os jogos? Será que vai produzir? Será que vai ter ressaca de segundo ano em relação ao CJ Stroud? Será que as defesas vão pegar um pouco melhor esse passe em média e longa distância? Será que todo mundo vai ficar saudável? Porque foi problema o corpo de recebedores. Será que Joe Mixon e Dameon Pierce é o suficiente no jogo terrestre? E principalmente, será que Colts e Jaguars não vão ter um desempenho melhor do que na temporada passada? Pode ser que sim. E nessa toada, pode ser que Houston, sei lá, não ganhe a divisão mesmo com 9 vitórias. Ou que tudo dê muito certo, que CJ Stroud seja quem eu espero que ele seja, que ele brigue para o MVP e Houston ganha a divisão e tem 12 vitórias, brigando pela folga da AFC. Também pode acontecer esse cenário. Mas é um time em ascensão que a gente de fato ainda não sabe se vai rolar isso tudo mesmo. A primeira semana da novela foi maravilhosa, mas a novela é longa, né? Tem alguns meses. Vamos ver se eles se sustentam. Eu acredito que essa linha de 9,5 vai dar over para Houston, tá? Vai ter mais de 9,5 vitórias. Só que eu também vejo um cenário aí que as coisas não se desenvolvem desta forma. Para muita gente, inclusive, que eu já vi comentários nas lives e tudo mais, o Houston Texans é um dos times mais superestimados da NFL. Eu entendo. Eu gosto de Houston, tenho uma perspectiva boa, mas eu entendo quem pensa assim. Novamente na lista, o Los Angeles Chargers. Os Chargers têm linha de 8,5 lá na KTO. Mas para ser muito sincero, eu vejo de novo uma possibilidade de 5 a 10 vitórias. Primeiro porque a defesa tem algumas peças envelhecidas, né? O Joey Bosa e o Khalil Mack não são mais meninos. Eles também têm uma garantia que eles vão jogar o ano inteiro, para ser muito honesto. Também tenho meus senões em relação ao resto da defesa de Los Angeles e, sobretudo, a filosofia ofensiva que os Chargers vão apresentar nessa temporada. Quem é? Atenção, atenção, torcedor do Baltimore Ravens, atenção. Quem é o coordenador ofensivo do Los Angeles Chargers? Vocês sabem? Eu vou falar 2 nomes aqui, o nome e o sobrenome que vai dar estresse pós-traumático em vocês e no Lamar Jackson. Greg Roman. Sim, o homem que é o inimigo do jogo aéreo. O Greg Roman é o coordenador ofensivo dos Chargers. E o Jim Harbaugh, em Michigan, foi corrida atrás de corrida e bota o Blake Corum para correr.
Isso no college dá muito certo, até por uma questão física, e Michigan montou boas linhas ofensivas, e o Jim Harbaugh tinha um elenco na mão, papapá. Na NFL, em 2024, você ter essa abordagem... Tennessee Titans, que inclusive abandonou essa abordagem. Será que essa abordagem é o que a gente espera? Pode ser que dê certo. Não sei. Você para pensar, um foco em programa de auditório por parte do SBT com o Celso Portiolli passando 7 horas no ar todo domingo, que ele faz o Red Zone, né, do SBT, não parecia uma boa ideia, meio anacrônico, mas tá dando certo, parece que os números de audiência estão bons. Agora, na NFL, correr com a bola desse jeito, com essa proporção, tendo Justin Herbert, e isso é uma estimativa, porque é o Greg Roman e é o Jim Harbaugh, então é o que eu espero, e o time focou em linha ofensiva e tal, me parece que vai ser o caso. Isso aí vai dar certo? Será que vai dar certo para 7, 8 vitórias, ou será que vai dar certo para 10? Ou será que vai dar muito errado? Lembrando que o corpo de wide receiver dos Chargers não conta mais com Keenan Allen e com Mike Williams, estão respectivamente em Bears e Jets, e também não conta com muita gente boa, né? Quentin Johnston, tem um calouro, o Larry McConkey, então, assim... Sei lá, eu não sei o que esperar muito dos Chargers. A gente tem um técnico que é um dos melhores técnicos da história do college, na minha visão, sim, porque ele ressuscitou o programa em Michigan e quebrou uma dominância de vários anos de Ohio State, produziu inúmeros bons jogadores para a NFL, mas o Jim Harbaugh é meio que tipo ferro e fogo. Se tá tudo lindo, maravilhoso, o time ganha, ele é o melhor técnico do mundo para se trabalhar. Se o time começa a derrapar, e aí começa a ter treta com a diretoria e tudo mais, a coisa pode desandar bastante. Na minha humilde visão, é um risco aqui para os Chargers. Tá? Pode ser que seja tanto Dan Campbell, por exemplo, de Puchel, ou pode ser que não dê em nada. E essa filosofia ofensiva talvez é um pouco complicada de imaginar o que vai acontecer. Os Chargers têm buracos no elenco, têm bons pontos, sobretudo posição de quarterback e a linha ofensiva, projetando a linha ofensiva, né, claro. Mas a defesa acho que ainda tem um pouco de buraco, corpo de recebedores, pra gente cravar que é um time de 10 vitórias. Só que tudo pode dar muito certo, o time correr bem com a bola, o Justin Herbert jogar solto, não ser pressionado, a defesa melhorar, que também piorar em relação ao que foi com o Brandon Staley é difícil, e os Chargers terem 9, 10 vitórias. Como pode dar tudo errado, os Chargers terem 5. Parênteses. Curte, isso pode acontecer em todo time. Não, vocês estão de sacanagem, que vocês acham que Kansas City vai ter 7 vitórias nesse próximo ano, por exemplo. Né? Não tem como. Os Chiefs têm amplitude de 10 a 12 vitórias. Os Lions, mesma coisa, vamos dizer assim. Agora, esses times aqui, a amplitude é temperatura em Curitiba, né? Seguindo para o New York Jets. O New York Jets tem duas questões. Primeiro, a defesa, que é muito boa. Às vezes acontece, esse é um princípio que é de Analytics e está sendo bastante martelado nos últimos anos. A defesa, às vezes, ela não volta no mesmo nível que ela estava no ano anterior. Às vezes, defesas são difíceis de seguir no mesmo nível. E quem raios é o Aaron Rodgers aos 40 anos? É o mesmo quarterback que foi nos Packers? A última vez que o Aaron Rodgers jogou foi na temporada de 22, naquele Sunday Night Football contra o Detroit Lions. E não, eu não considero o jogo contra os Bills ele ter jogado. Ele não jogou nenhum quarto, ele teve 4 snaps. Ele não jogou, tá? A perspectiva ainda é boa? Sim, a gente está falando de um Hall of Famer e um jogador que até agora não mostrou nos treinos sinal de preocupação. Mas não é só isso que conta. Quem é o recebedor 2 dos Jets, por exemplo? É o Mike Williams, hoje. A defesa vai jogar no nível top 5? Talvez, porque volta com boa parte dos titulares. Mas eu não cravaria isso. E principalmente, a divisão é muito difícil. Os Jets, então, para mim, eles têm linha de 9,5 vitórias lá na KTO, que é um número alto. Eles têm uma amplitude de 8 a 12 vitórias. Nessa AFC Leste, seria surpresa os Jets terem 8-9 de campanha? Alguém acharia um absurdo? Não. Tudo dando certo, a defesa continua sendo top 3, ou talvez a melhor da NFL. O Aaron Rodgers passa de 30 touchdowns, Breece Hall amassa, Garrett Wilson fantástico, linha ofensiva segura as pontas e os Jets têm 11 vitórias? É possível? Totalmente. Totalmente. Então, os Jets entram um pouco nessa questão de sucesso ou sucata. Pode ser um time que surpreenda positivamente muita gente, como pode ser um time que flop ao longo da temporada. E lembrando, Robert Saleh, para mim, entra um pouco pressionado nessa próxima temporada, tá? Lembrando também, tem vídeo de quarterbacks aí com batata sanda e técnicos também, muito conteúdo. E para terminar, o Bearzão, a linha de vitórias lá na KTO do Bearzão, do Chicago Bears é de 8,5.
Mas vou seguir a mesma toada. Seria surpresa se os Bears tivessem... Aliás, eu falei 8-9. É 8-9, né? É isso. 8-9 dos Jets. Se os Bears tivessem 7-10 de campanha, seria surpresa? Para mim, não. Não seria surpresa. Eu acho que o cenário é mais otimista do que isso, mas não seria surpresa. Ao mesmo tempo, o Caleb Williams, calor ofensivo do ano, passando das 4.000 jardas, o Keenan Allen saudável, ele ofensivo segurando as pontas, o oposto do Montez Sweat não sendo problema, a defesa roubando a bola do adversário e gostando do Matt Eberflus chamando essa defesa. Os Bears com 10-7 de campanha seria surpresa? Levemente, mas a gente olharia e falar, o Caleb Williams é bom, né? Então até que não era tão absurdo isso acontecer. Os Bears têm amplitude para mim de 7 a 10 vitórias. Pode ser um time que trisca a pós-temporada com 9 vitórias, ficando em terceiro lugar na divisão, como pode ser um time que talvez dê um pouco mais de calor nos Lions e vá para os playoffs pelo wildcard com 10 vitórias. Ou podem ficar atrás de Packers e Lions, que é uma perspectiva bastante realista, inclusive. Então tem alguns senões ainda nos Bears. Eu não consigo confiar plenamente nessa defesa que terminou bem o ano passado. A linha ofensiva, para algumas pessoas, também é um ponto a ser questionado. O Caleb Williams é o calouro. Só Deus sabe o que vai acontecer. A perspectiva é boa, mas vamos lembrar que o Peyton Manning não teve um grande ano de calor em 98. O Trevor Lawrence, muito atrapalhado pelo Urban Meyer, teve um ano terrível de calor, também para citar outro exemplo. Tem algumas exceções, claro, né? O Andrew Luck em 2012, desses prospectos mais badalados. Mas não é garantia, não é certeza. Não existe certeza mesmo com os prospectos mais certos aí na posição de quarterback. Especialmente na posição de quarterback. Tem algumas outras posições. Kyle Hamilton, Keenan Williams, assim... Quentin Nelson, é uma galera que a gente já imaginava que ia ser candidato ao Pro em 2 anos, que seria muito difícil que não fossem. Mas, neste caso, a posição de quarterback não existe isso, porque são muitas variáveis e é muito mais complexo. Tá bom? É isso. Esses os 5 times sucesso ou sucata. Para muita gente pode ser que tenha mais aqui nessa lista. Será que o Atlanta Falcons faz parte dessa lista? Talvez para muita gente faça. Será que o Dallas Cowboys pode fazer parte dessa lista? Lembrando que o Dak Prescott está no último ano de contrato. E que tal o Miami Dolphins? Com o Tua também, essa situação contratual incerta, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 2 de julho, vai que ele renova até publicar. E fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso para vocês. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like para mais pessoas assistirem, para chegar em mais pessoas do futebol americano da NFL. Este canal é maravilhoso. E tem mais vídeos para vocês. Membros Like Plus, tá aqui embaixo no primeiro comentário, os vídeos para os membros. Beijos e até a próxima. Que você tenha um ótimo resto de dia. Tchau.